Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre um conflito que acabou sendo ofuscado, eclipsado pelo o conflito mais recente, né, o conflito entre Israel e Hamas, mas que até então era o conflito que tinha a maior cobertura e causava a maior comoção no mundo, né, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E para falar desse assunto, é super importante falar dos antecedentes. Então, nesse vídeo eu vou focar dos antecedentes da guerra até a invasão, no dia 24 de fevereiro de 2022. Né? E no próximo vídeo eu vou fazer perguntas, né? Trazer perguntas e respostas para muitas questões relacionadas a esse conflito. Né? Os antecedentes dessa guerra entre Ucrânia e Rússia, ou entre Rússia e Ucrânia, né, como prefira, vai remontar ao final da Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da OTAN. Né? Eu acho que é o ponto mais chave nesse sentido. Mas eu vou começar falando do século IX da nossa era e o início, né, as raízes do Império Russo. Né? Isso para ficar claro como sempre foi intrínseca a relação entre a Ucrânia e a Rússia, né? Porque no século IX, quando tem ali o comecinho, o início do Império Russo, a capital desse império era chamado de os Rus. A capital não era Moscou, a capital era Kiev. Né? Então nós temos aí como semente, como germe, o Império Rus, né? Começando com o Principado de Kiev. Né? Aí vamos dar um salto, né, lá do século IX e vamos para a queda do Império Russo. Né? Se você tem ali as raízes do Império Russo no século IX, a queda do Império Russo ela vai se dar na Primeira Guerra Mundial. O Império Russo sempre muito grande, como até hoje a Rússia ainda é uma federação, mas é um país muito grande, né? Então, na época do Império Russo, era um império tão grande que muitas vezes acontecia a guerra em algumas regiões do império e a parte mais oriental não tomava nem conhecimento. Né? Esse grande Império Russo, governado pelos Czar, ele cai em 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Bolchevique. Né? Os bolcheviques, que eram grupos políticos e ideológicos de orientação socialista comunista, consegue derrubar o governo russo, o Império Russo, e cria a União Soviética. A Rússia participava também da Primeira Guerra Mundial. Com a Revolução Comunista de 1917 e a queda do Império Russo, há uma negociação para a saída da Rússia da guerra, e a União Soviética ela é criada. A União Soviética é criada, né, termina a Primeira Guerra Mundial, há uma tentativa dos países europeus de restabelecer o status quo, de restituir o Império Russo. Então vários países invadem a então fundada União Soviética, porque é um precedente perigoso, né? Imagine, com a Revolução Comunista que derrubou o Império Russo. Na época a Europa ainda tinha muitas monarquias, então seria um precedente perigoso, além da economia fechada, né? Uma economia que não é economia de mercado, não é economia liberal, que era algo que já começava a germinar na época. Ainda a derrubada dos monarcas.
Então, vários países, né, mais de 10 países invadiram a União Soviética, tentaram derrotar a União Soviética e restabelecer o Império Russo, mas não foram bem sucedidos e decidiram que fariam um cordão de isolamento para que a União Soviética caísse por si própria. Mas, muito pelo contrário, a União Soviética se fortaleceu, cresceu e se consolidou como uma grande potência econômica, militar e política. Né? Isso, estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Vem a Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética ela é invadida pela Alemanha e entra na guerra ao lado dos aliados. Então a União Soviética luta ao lado das principais potências europeias, mais os Estados Unidos, até que acaba a Segunda Guerra Mundial e Estados Unidos e as potências europeias percebem um certo expansionismo, né? Uma tentativa, né? Um desejo de expansão da política soviética pela Europa. É quando o primeiro-ministro britânico da época, Winston Churchill, ele fala que está caindo uma cortina de ferro sobre a Europa. Então, para combater esse impacto, né, essa pulsão expansionista da União Soviética, é criado a OTAN, né, a Organização do Atlântico Norte, é organizada com a liderança dos Estados Unidos, de início com 12 países, basicamente os Estados Unidos e países da Europa Ocidental. Né? É criada a União Soviética, é criada a OTAN, né, em 1949, como resposta à criação da OTAN, né, que é uma aliança militar, onde o principal objetivo seria a defesa mútua, né? Então, se algum país da OTAN é atacado, todos os outros integrantes teriam a obrigação de entrar na guerra para defender. Esse é o artigo 5º do Estatuto da OTAN. Em resposta a isso, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que é a União Soviética, né? A União Soviética, uma federação que já tinha ali, era o maior país do mundo, era uma federação de 15 países, liderado pela Rússia, 15 países ali do leste europeu, liderado pela Rússia, então ocupava 1/3 do mundo, agrega mais 7 países da região e forma o Pacto de Varsóvia, que é também uma aliança militar. Isso aí estamos falando de 1955. Nessa época o mundo estava ali polarizado entre dois blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, que aí ia incluir os Stados Unidos, os países da Europa Ocidental, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, entre outros, e os países comunistas, a maioria no leste europeu, e com algumas células espalhadas pelo mundo, por exemplo, Cuba, aqui na América Central, a China, lá na Ásia, a China, a Coreia do Norte, entre outros. Né? Então havia essa polarização, a União Soviética liderando os países comunistas, os Estados Unidos liderando os países capitalistas. Em muitos momentos ocorria alguma revolução em um país capitalista para tomada de governo e transformação em um país comunista, onde prontamente a União Soviética ia apoiar com dinheiro, com armas, e Estados Unidos apoiar o governo atual, né? Também mandando armas, mandando dinheiro, em algumas situações até mesmo mandando o próprio exército americano para intervir diretamente, né? Como é que foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia em 1955, não. A Guerra da Coreia foi de 1950 a 1953, se eu não me engano, né? Onde os Estados Unidos mandou
próprio exército americano para lutar contra a região norte que tinha invadido o sul, né? Essa luta ideológica de poder, de controle, de expansionismo, acabou gerando o que ficou conhecido como a Guerra Fria, né? Porque era uma guerra de interesses, uma guerra mais ideológica do que de fato, pelo menos entre as principais potências, e passou-se cada vez mais a evitar um conflito direto que poderia culminar numa terceira guerra mundial e que seria agora uma guerra nuclear, já que os Estados Unidos já tinha desenvolvido a tecnologia das bombas, né, das bombas atômicas, do armamento nuclear, já tinha lançado no Japão, e a União Soviética também já dominava a tecnologia, já tinha seu arsenal nuclear. Então estávamos falando aí do Armagedon. Então, apesar de muita tensão, de muito clima de guerra, isso desde a criação da OTAN, do Pacto de Varsóvia, até a dissolução da União Soviética em 1991, havia muito um clima de guerra, de conflito, mas que não chegava à guerra de fato. Houve um evento nesse intervalo, em 1962, que foi a crise dos mísseis. A crise dos mísseis aconteceu em Cuba, né? Em 1959 ocorreu a Revolução Cubana. Os comunistas cubanos, liderados por Fidel Castro e Che Guevara, tomaram o poder. Até então Cuba era meio que um quital, né? Era meio que era sempre a Cuba, desde 1898, quando a Espanha perde o controle sobre Cuba. Cuba ficou sendo ali área de influência dos Estados Unidos, era praticamente o quintal americano, né? Todos os políticos cubanos, todos os presidentes estavam alinhados com a política americana. Era a empresa americana que controlava toda a economia de Cuba. E aí, em 1959, vem a Revolução Cubana com Fidel Castro e Che Guevara, que derruba o presidente Fulgêncio Batista e instala um regime comunista a 100 quilômetros de Miami. E havia muita pressão americana para a retomada do status quo, a derrubada dos comunistas e restabelecer o regime capitalista em Cuba, né? Essa pressão, né, aconteceu de todas as formas, a pressão política, financiamento de grupos opositores, grupos armados opositores. Tem a famosa invasão da Baía dos Porcos em Cuba, né, que mercenários cubanos treinados, financiados pelos Estados Unidos, invadiram Cuba, foram derrotados pelo exército cubano, né? Mas esse conflito chegou ao ápice quando Fidel Castro pede a então aliada União Soviética que dê alguma garantia para Cuba de que os americanos não vão invadir o país e vão derrubar o governo. É aí que se tem a ideia de implantar um escudo antimísseis em Cuba, né? Um escudo antimíssil soviético em Cuba, sendo que esses escudos antimísseis estariam armados com mísseis nucleares. E aí, quando os Estados Unidos tomam conta de que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba, né? Imagine uma base de lançamento de mísseis nucleares a 100 quilômetros de Miami, né? Calculou-se que um lançamento desse em poucos minutos atingiria uma grande cidade americana, matando instantaneamente, né, bilhões de pessoas. Aí os Estados Unidos reagiu de imediato, né, ameaçou invadir a ilha de Cuba, né, fez um bloqueio naval contra Cuba, né, ou seja, Cuba é uma ilha, ela foi cercada de navios americanos para impedir a chegada de novos mísseis, né, e
a União Soviética, pelo seu lado, né, não se intimidou com as ações americanas, continuou a mandar os navios com os armamentos para a conclusão do projeto. Havia 150 mil soldados soviéticos em Cuba, de prontidão, com ordens para revidar qualquer ataque. E foi o momento que o mundo chegou mais próximo da Terceira Guerra Mundial, que agora estaríamos falando de uma Terceira Guerra Mundial e uma guerra nuclear. Né? Houve vários incidentes que poderia ter de fato desencadeado a guerra. Na época, o uso de arma nuclear não era tão temido e censurado como hoje. Por exemplo, tem um incidente entre um submarino soviético nas redondezas de Cuba, onde dos 3 comandantes que estavam no submarino, apenas um não concordou e impediu que fosse lançado um ataque com míssil nuclear contra uma embarcação americana. Né? Hoje, para você fazer um ataque dessa magnitude, você precisa da autorização direta do presidente. Da autorização direta do presidente e das suas pessoas mais próximas. Naquela época, não. O comandante do submarino ele podia apertar o botão, jogava o míssil e começaríamos aí, né, o começo do fim. Então, esse momento foi o momento que o mundo chegou mais próximo de uma Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear, que poderia estar significando o fim do mundo. Né? Até que depois de muitas discussões, de muitas hostilidades, Estados Unidos e União Soviética chegaram a um acordo. Né? A União Soviética iria retirar os mísseis nucleares de Cuba e, em troca, os Estados Unidos iria se comprometer a não invadir a ilha cubana e retiraria os escudos antimísseis que existiam na Itália e na Turquia. Né? Então, esse foi o ponto alto da Guerra Fria, onde estivemos próximo de uma guerra nuclear. Avançamos um pouco agora até 1991, que é quando a União Soviética ela deixa de existir. A União Soviética ela vinha numa disputa ideológica, política, econômica, esportiva, né, com os Estados Unidos, para provar para o mundo qual era o sistema de governo que era mais eficiente, né, e que valia a pena de fato, se era o modelo capitalista ou modelo comunista. Nisso, os Estados Unidos e União Soviética tentavam ser melhor nos esportes, né, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, na corrida espacial. Né, a União Soviética coloca em órbita o primeiro satélite, o Sputnik. Os Estados Unidos manda o primeiro homem à Lua. Havia um alto investimento em armamento, já que quando a União Soviética e os Estados Unidos desenvolviam uma arma mais letal, o oponente precisava fazer algo igual ou superior. Né? Então tudo isso foi, de certa forma, desgastando a União Soviética. Né? E havia também, né, o auxílio da União Soviética a vários países comunistas pelo mundo, Cuba, Coreia do Norte, entre outros. A União Soviética enfrentava uma guerra há 10 anos no Afeganistão. Né? O Partido Comunista do Afeganistão tentava tomar o poder no Afeganistão, né? Foi apoiado pela União Soviética e acabou que a União Soviética acabou sustentando uma guerra de 10 anos no Afeganistão, onde teve gastos militares exorbitantes, perdeu-se muitas vidas. Fala-se que a guerra da União Soviética no Afeganistão foi o Vietnã soviético, e por conta disso tudo, a União Soviética acabou exaurida e entrou em uma crise econômica, política, existencial, e acabou se dissolvendo. Os países, os 14 países membros se desmembraram, né, porque a gente tinha aí a união de 15 países liderada pela Rússia, mas que no final das contas quem mandava mesmo é a Rússia. Né? Foram se desmembrando, todos eles declararam independência, e aí a Rússia vai entrar nesse período meio que num período de latência,
onde ela perde o status de potência econômica, política e militar, e Estados Unidos sai vencedor da Guerra Fria, se torna a única potência no mundo, né? A única potência global. E a Rússia, né? Mesmo dissolvendo-se a União Soviética, a Rússia continua ainda, né, um grande país como é até hoje, um país enorme, uma federação que vai abarcar várias repúblicas, né? Uma parte da Rússia vai estar na Europa, outra parte vai estar na Ásia, e vai ter região tão distante onde o fenótipo das pessoas são completamente diferentes, mas mais para o Oriente vai ter pessoas de olho puxado, de religião budista, de religião muçulmana, vários idiomas diferentes dentro da Federação Russa, isso até nos dias de hoje, né? Mas apesar disso tudo, a Rússia perdeu seu status de potência militar, econômica, né, e política, e vai entrar meio que aí num período de latência. Adere também ao capitalismo, né? Na época da dissolução da União Soviética, o presidente da União Soviética, né, o secretário do Partido Comunista, né, o secretário-geral do Partido Comunista, como eles chamavam, era o Mikhail Gorbachev, né? Então, Mikhail Gorbachev cai, quem assume a presidência da Rússia, né, da nova República Russa, Federação Russa, é o Boris Yeltsin, e a Rússia vai entrar nesse período de latência de diminuição como potência para a ascensão dos Estados Unidos, né? É aí que vai entrar a questão da expansão da OTAN, né? Imaginava-se que com o fim da União Soviética, o fim da ameaça comunista, né, da expansão comunista, que a OTAN também deixasse de existir, já que ela perderia a razão de ser, né? Mas muito pelo contrário, a OTAN continuou a se expandir, a ter novos membros, inclusive passou a captar muitas ex-repúblicas soviéticas, né? É o que já passou a incomodar a Rússia, né? Vários países da antiga União Soviética passou a integrar a OTAN, e aí estamos falando de países que estão nas proximidades, né, na zona de influência da Rússia, e muitos fazendo fronteira com a Rússia, né? Isso já passou a trazer muito desconforto para a Rússia, mas até então um país que não tinha um protagonismo, né, uma força política, militar que pudesse fazer reivindicações maiores, né, restando aí do antigo, né, do até então poderoso exército soviético, apenas o arsenal nuclear, né, que era o maior do mundo, né, que como permanece até hoje. Mas assim, a arma nuclear é como você ter um arsenal nuclear, é como ter um seguro de carro, né? É bom para ter, não é bom para usar. E esse período de latência, podemos dizer que ele durou de 1991, com a dissolução da União Soviética, até 2008, com a invasão da Geórgia, né? É interessante ressaltar, é importante ressaltar que desde a época do Império Russo, desde a época da União Soviética, todos esses países que fizeram parte do Império Russo, que fizeram parte da União Soviética, eles tinham minorias russas. Seja porque migraram por conta própria ou por o próprio governo estimular, incentivar essa migração como forma de dar uma unidade ao Império Russo, à União Soviética, como sendo um Estado majoritariamente russo, né? Então, com a dissolução da União Soviética e a criação de vários países, praticamente todos esses países que fizeram parte da antiga União Soviética tinham minorias russas que, no final das contas, seria motivo de questionamentos e de conflitos, tanto internos dentro do próprio país, né? A maioria do país contra a minoria russa, a queixa de minorias russas dentro do país de serem perseguidas, de serem preteridas, e surge o papel da Rússia como protetora dessas minorias, né? Então, a primeira ação da Rússia nesse sentido é a invasão da Geórgia em 2008, né? Quando a Rússia mostra que não toleraria que houvesse maus trato, né,
suas minorias étnicas em esses países da União Soviética, e mostra também o seu incômodo com a influência do Ocidente na sua zona de influência, né? Então houve aí a invasão da Geórgia em 2008, né? É quando a Rússia começa a ressurgir como potência, como uma potência militar mais propriamente dita, né? Se no final da União Soviética a Rússia estava com a economia em frangalhos, uma crise política, Boris Yeltsin assume o poder. Depois, quando Vladimir Putin ganha as eleições, a Rússia passa por uma reformulação, onde a Rússia recupera a confiança, recupera a economia, a Rússia passa a crescer a 6%, 5% ao ano. É que vem a criação dos BRICS, né? O crescimento aí de Brasil, Rússia, China, Índia, né? Então a Rússia teve um crescimento econômico, teve uma estabilização política e começou a investir novamente no exército, né? Reformular seu exército, modernizar seu exército, né? E aí vem a invasão da Geórgia em 2008. Aí vai haver em 2014 acontecimentos que vão estar diretamente ligados ao conflito atual, né? Que é a queda na Ucrânia do presidente pró-Rússia, né? O Viktor Yanukovych, né? Em 2014 você já tinha ali os Estados Unidos, a OTAN captando vários países das ex-repúblicas soviéticas, algo que desagradava muito a Rússia. E aí em 2014 você tem ali a Ucrânia, que historicamente está muito relacionada à Rússia. A Rússia considera a Ucrânia como se fosse o quintal, né, o quintal da Rússia, sua principal zona de influência. Você vê em 2014 um levante popular derrubar o presidente Viktor Yanukovych, que é um presidente pró-Rússia. A população estava insatisfeita pelo alinhamento com Moscou e a recusa de ingressar na União Europeia, que trazia muitos benefícios, né? Traria muitos benefícios para o país, para a população. A população ucraniana via desse jeito, né? Um benefício está alinhado com a União Europeia. O presidente rejeita, a população se revolta e derruba o presidente. A resposta russa a isso foi a invasão da Crimeia, né? Foi a invasão da Crimeia, né? Nesse intervalo aí você tem a derrubada do presidente, a assunção de um presidente interino e depois a eleição do novo presidente, né? Esse presidente ficou até 2019, que é quando é eleito o presidente atual, o Volodymyr Zelensky. Então, em 2014, com a derrubada do presidente pró-Rússia e a eleição do novo presidente, a Rússia invade a Crimeia, né, com a alegação de que as minorias russas estão sendo perseguidas ali na Crimeia. Então a Rússia invade, né, começa a apoiar grupos separatistas da Crimeia, fomenta, financia, arma grupos separatistas na Crimeia, manda agentes de chamado bandeira, como se chama? Exército de bandeira, como é que se chama? Bandeira neutra, digamos assim, né? Basicamente falam de mercenários que entra, derruba o governo. É feito um plebiscito à moda russa, né? Um plebiscito à la Rússia, onde a maioria da população decide por fazer parte da Federação Russa. Então, a Crimeia é anexada em 2014, algo que não foi reconhecido pela comunidade internacional. E aí a Ucrânia já começa seus esforços, né, para que se possa restituir a Crimeia, né, que até então era território ucraniano, restituir a Crimeia como parte integrante da Ucrânia, né, reaver a integridade territorial. Isso é em 2014. A comunidade internacional reagiu, né, colocou muitas sanções contra a Rússia, mas no final das contas ficou por isso mesmo, a Crimeia ficou anexada, né, as sanções que foram que lançaram contra a Rússia não tiveram o efeito esperado
E muito pelo contrário, a Rússia continuou crescendo, a economia da Rússia continuou crescendo, principalmente baseado na vinda de commodities, né, matéria-primas relacionadas a petróleo e gás, e continua fortalecendo sua economia, fortalecendo seu exército, se planejando por um evento, né, um evento maior que aconteceria, né, no 24 de 2 de 2022. Né? Quando esse novo governo, né, pró-Ocidente, liderado por Volodymyr Zelensky, começa a flertar com a OTAN, mostrar suas intenções de ingressar na OTAN, a Rússia reagiu ferozmente. Né? A Rússia reagiu, né? Se a OTAN, que começa com 12 integrantes, hoje já tinha 30 integrantes, já tinha aumentado muito a sua fronteira com a Rússia, já estava incomodando, né, bastante a presença militar da OTAN ali na área de influência da Rússia, né? Ou seja, se há um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia, a Rússia teria várias bases de lançamento a poucos quilômetros do território russo, e a Rússia via a Ucrânia como uma região tampão entre o território da OTAN e a Federação Russa. Né? A Ucrânia é um país enorme, né? Então tinha essa distância que ainda dava certa segurança à Rússia, além do que a Ucrânia sempre foi vista como zona de influência da Rússia, né? Nações irmãs. E como eu falei, né, quando começa o Império Russo, lá no século IX, a capital do Império Russo não era Moscou, era Kiev. Né? Então, quando Volodymyr Zelensky dá sinais de que vai entrar para o OTAN, faz pedido de adesão, a Rússia ameaça, né, ameaça a Ucrânia, né, e aí começa a movimentar seu exército nas fronteiras da Ucrânia, o mundo entra numa apreensão. Né? Os Estados Unidos, de forma retórica, faz ameaça, desafia a Rússia, promete apoio incondicional à Ucrânia. O Joe Biden fala, né, fala publicamente, olha, se a Rússia quiser diálogo, estamos preparados para o diálogo, mas se eles quiserem guerra, estamos também preparados para a guerra. Né? Mas no final das contas, provou-se que foi só retórica. A Rússia calculou bem que nem os países, as potências europeias, nem os Estados Unidos entraria nessa guerra pela Ucrânia, entraria no confronto direto, né? Afinal de contas, é uma guerra entre Rússia, uma guerra direta entre Rússia e Estados Unidos. Estamos falando das duas potências com o maior arsenal nuclear do mundo, né? E aí, o exército da OTAN, liderado pelos Estados Unidos, entra no confronto direto com a Rússia, né, certamente não teria condições numa guerra convencional para sustentar essa guerra. Então, o recurso seria mesmo o arsenal nuclear, mas aí a gente está falando de uma guerra sem vencedores, né? Então, nem a Rússia nem os Estados Unidos queriam esse confronto. A Rússia calculou dessa forma, foi um cálculo que foi bem feito, né? Mas houve outros erros de cálculo da Rússia, isso a gente vai falar no outro vídeo, né, nas perguntas e respostas. A Rússia acertou nesse ponto e teve outros pontos mal calculados. No final das contas, né, a Rússia invade a Ucrânia, os Estados Unidos não reagem, né? De início a reação é mais no campo político, né? E aos poucos os Estados Unidos, a OTAN, vai testando os limites da Rússia, né? Começa a mandar suprimentos, armamentos, primeiro armamento simples, munição, né? Depois vai chegando mísseis, vai chegando tanques, aeronaves, mas praticamente descartar essa possibilidade de intervenção direta da OTAN nessa guerra, né? Então é isso, ficamos por aqui por enquanto, e eu vou fazer um vídeo na sequência com algumas perguntas comuns
e resposta sobre o tema. Até a próxima.